Olá, seja bem-vindo aqui a mais uma aula da série Orçamento Empresarial. Sou o professor Luciano Pimenta Valadares e estou com você hoje aqui para falar sobre o orçamento de produção. Orçamento aí importantíssimo, né? Lembrando que quando a gente começa a falar de orçamento, o primeiro é o orçamento de vendas. E a partir dele é que a gente vai fazer, inclusive, o orçamento de produção, porque é quando a gente descobre o que eu vou ter que produzir baseado no que eu pretendo vender. Então é assim que funciona. Então a gente vai começar a falar aqui, vamos lá falar sobre orçamento de produção. Então o orçamento de produção ele deve considerar minuciosamente a capacidade produtiva instalada da empresa, que pode ser através de unidades ou mesmo lotes de produção. O importante é que a análise da capacidade produtiva apresente com veracidade o ponto de equilíbrio financeiro, ou seja, quanto que eu tenho que produzir para atingir os meus objetivos aí, pelo menos de equilíbrio, de não ter prejuízo. Bom, então os objetivos aí do orçamento de produção está em definir as políticas que serão aplicadas na gestão do estoque de matéria-prima, produtos semi-acabados e acabados, Então, como é que eu vou fazer isso? Quanto eu vou ter de estoque no início, durante e no fim do processo? Manter estável a produção industrial, buscando a máxima redução dos custos, sem comprometer a qualidade na execução das rotinas e possibilitando a gestão financeira, o planejamento e o controle dessa produção. Então, a partir do momento que eu tenho meu orçamento, quanto eu vou gastar e quanto eu vou produzir, eu tenho que garantir que isso não tenha perda de qualidade, por exemplo. Depois, tomando as quantidades em estoque como balizamento, programar e produzir com qualidade os volumes necessários para atender a demanda de cada produto, conforme estimado pelo setor de vendas. Então aí a gente vê que vendas estima lá no orçamento dele quanto que ele vai vender mês a mês e a produção, em teoria, tem que produzir o que vai fazer mês a mês. Por que eu falo em teoria? Porque você pode ter ali um sobressalto de demanda e às vezes a produção ela vai estar produzindo um pouco mais para poder estocar justamente para o estoque servir ele como esse amortecedor entre produção e demanda. Bom, aspectos relacionados com o orçamento de capital da empresa. Então, existem alguns aspectos aí que se relacionam. Então, a ampliação da área de produção, Então, tem a parte de produção com o capital financeiro da empresa, então nós vamos ampliar quanto isso vai custar, quanto isso vai ter de retorno. Tem as inovações operacionais, tem também a variedade de produtos e prestação de serviços. Temos ainda a logística do acabamento, da produção e da distribuição. Então esses aspectos eles vão estar sempre relacionados entre produção e o capital a ser investido na empresa. Lembrando que isso aí tem que casar, tem que funcionar, tem que ser adequado com o orçamento global da empresa. É aí que está. Que a gente pega o orçamento de vendas, orçamento de logística, orçamento de produção, orçamento de marketing, e isso tudo tem que caber no orçamento global da empresa. Bom, algumas características aí do orçamento de produção. Então, a principal característica do orçamento de produção é projetar as quantidades de matéria-prima, materiais secundários, energia, mão de obra direta e indireta e todos os demais recursos necessários à produção dos produtos finais, nas quantidades corretas e com padrão de qualidade exigido. Então, na hora de fazer o orçamento de produção, você tem que pensar, eu tenho que contratar um profissional muito especializado, de quem tem que ser o meu fornecedor, vai ter que ser um fornecedor especializado, que vai tornar mais caro, eu vou ter terceiros, como é que vai ser o meu maquinário, a gente vai ter que investir no maquinário, dependendo do que a gente vai vender, a gente tem que investir ali dentro da produção. Bom, essas projeções, estimativas e cálculos do plano de produção são de competência do setor denominado PCP, Programação e Controle da Produção, que é quem vai programar como será a produção e vai controlar para que essa programação funcione efetivamente e assim a gente garanta todos os recursos de produção para que se mantenha lá tudo nos níveis adequados.
Posteriormente, esses cálculos alimentarão outros planos orçamentários, como operacionais, servindo também como base para o levantamento das necessidades de novos investimentos. Então, a partir lá, fiz o orçamento de produção, descobri que a gente vai precisar de profissionais mais especializados, de ampliar a linha de produção, de maquinários mais especializados, e isso vai servir de base para eu fazer lá o meu planejamento, o meu orçamento de novos investimentos necessários à empresa. Então você vê que o orçamento, um vai alinhando ao outro, eles não são soltos, eles estão sempre ali trabalhando junto entre eles. Bom, dentro do orçamento de produção, outra coisa que a gente tem são os chamados custos, Então, dentro dos custos, lá na hora que a gente vai fazer o orçamento de produção, a gente tem que cuidar da separação dos custos diretos e indiretos. Custos diretos são aqueles diretamente relacionados ao produto e que podem ser mensurados por meio de uma medida de consumo. Energia, que eu levei para produzir, a mão de obra, quanto custou, a hora máquina que tem lá, quanto isso custou no produto. Já o custo indireto são aqueles que não se relacionam diretamente aos produtos. Por isso é necessário utilizar o rateio para dimensioná-los e alocá-los nas unidades produzidas. Exemplo, custo de mão de obra de escritório, aquilo tudo, que aí a gente chama até de despesa. A questão da água, tem água que pode ser usada na produção, mas tem a água geral da empresa. Então isso tudo entra num rateio que é indireto, não está ligado diretamente, não foi envolvido para produzir o produto. Cálculo do custo direto. Custo direto é obtido calculando-se todos os gastos relativos à obtenção de matéria-prima e dos insumos. Então é um custo direto relacionado à produção. Já o cálculo do custo indireto vai trazer aí a forma mais utilizada é o rateio, como a gente falou, Então para isso deve ser considerado o sistema de produção, os pontos críticos do processo e as limitações da produção. Bom, dito tudo isso, tem algumas decisões no orçamento de produção que geralmente lá o chefe de produção ou o diretor de produção, o gerente de produção, seja a denominação que você dê na sua empresa, vai ter que tomar. Então o orçamento de produção exige ainda que outras decisões sejam tomadas por parte dos gestores, dentre os quesitos importantes que os gestores devem avaliar e sobre os quais devem tomar decisões fundamentais para o sucesso do plano da produção. E aí, na hora de fazer lá o orçamento, e as decisões têm que ser tomadas, temos que avaliar algumas questões. Como exemplo, aí a gente tem o número de unidades a produzir no período projetado. Então, para isso tudo, a gente vai ter custo, mão de obra, tudo que a gente já falou. A determinação da política do estoque dos produtos acabados e disponibilizados para entregar aos clientes, quanto vai me custar, isso faz parte da produção ou não. Estabelecer a capacidade de produção, ciente de que a projeção das vendas não pode sobrepujar a capacidade produtiva. O que isso significa? Não adianta o marketing, o setor de vendas, fazer o orçamento de vender 100 mil unidades, eu só produzo 50 mil. Não tem como fazer isso. Então, não adianta, não precisa ter expectativas muito altas. Tem que trabalhar para vender 50 mil. A adequação das instalações produtivas às reais necessidades dos setores produtivos, às vezes o maquinário é muito antigo, a gente precisa mudar, precisa treinar as pessoas e tudo mais. Às vezes qualificar as pessoas como vocês estão fazendo agora, aí me assistindo. E ainda definir as escalas de produção, a disponibilidade de matéria-prima e mão de obra. E aí tem empresa que às vezes funciona de 8 às 17, que vai precisar trabalhar em 2 turnos, de 6 às 10, ou 24 horas, dependendo da produção, e se tiver matéria disponível para isso também. Então a gente tem que levar tudo em conta. Então fazer um orçamento não é simplesmente olhar para o seu umbigo no seu setor e fazer um orçamento de produção. Você tem que você tem que estar olhando como é que foi de vendas, quanto que isso vai custar e ajustar tudo ali dentro. Bom, meus queridos, então essa foi mais uma aula aqui da série sobre orçamento empresarial. Falamos hoje de orçamento de produção. Espero que você tenha gostado. Dúvidas? Deixa lá o seu comentário lá, que eu sempre respondo os comentários e é legal, de repente, numa reedição dessa aula, a gente vai lá e aborda algum assunto que passou despercebido e você não sentiu a falta, mas a ideia aqui é que eu possa estar aqui provendo para você o melhor conhecimento possível.
Dentro disso, gostou? Deixa o like. Não gostou? Dá o dislike lá, mas comenta para eu entender o porquê não gostou. E se inscreva aí que não só sobre orçamento empresarial aqui a gente fala, mas a gente fala de outras séries aí também. Meu abraço, meu até logo, tchau, tchau.